Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho sobre abertura de empresa e sobre uma dúvida que com frequência bate aqui na nossa porta, que é a questão sobre ser possível ou não ter a minha empresa no endereço da minha casa. Então eu vou abrir uma empresa e quero fazer a abertura dessa empresa no endereço da minha casa. Será que isso é possível? Eu vou mandar agora um abraço para o nosso querido Cesimácio Brito Alves. O Cesimácio assistiu uns vídeos nossos, escreveu aqui. Muito obrigado, viu, pela audiência, Cesimácio. Bom, voltando para o assunto de hoje, uma dúvida comum, como eu já falei, é: eu quero abrir uma empresa, e é natural, quando a gente vai abrir uma empresa, eu quando abri a minha muito tempo atrás, passei por essa exata situação. A gente não tem muito dinheiro, não é comum, ou não é, na maioria das vezes não é comum, que a pessoa que vai abrir uma empresa tenha um dinheirão enorme ali para investir naquilo. Então, a pessoa quer diminuir custos. E na tentativa de diminuir custos, não quer ter que alugar um imóvel, por exemplo, ou comprar um imóvel para colocar a sua empresa. Então a gente se pergunta, puxa, será que eu podia abrir a minha empresa aqui na minha casa? Eu uso o endereço de casa para isso? A resposta para isso é um pouco complicada. Na maioria das vezes é possível quando se tratar de empresas de prestação de serviço. Então, se a sua empresa é uma empresa, ou se a empresa que você pretende abrir, melhor dizendo, é uma empresa de prestação de serviço, então será na maioria das vezes possível. Só não será possível abrir uma empresa de prestação de serviço quando a sua casa estiver num condomínio. Por exemplo, se for num prédio, a maioria dos regulamentos de condomínio proíbe a instalação de atividade comercial lá, então você tem que consultar a convenção de condomínio para saber se ele permite, e mesmo se for uma casa, naqueles condomínios residenciais de casas, você também tem que ver na convenção do seu condomínio se há algum tipo de vedação. Então, em prédios e em casas dentro de condomínios, só é possível se o condomínio permitir. Em casas normais, essas casas de rua, das ruas tradicionais que a gente conhece pelas cidades do Brasil, aí você pode sim abrir uma empresa de prestação de serviço. Se for uma atividade de comércio, então é uma loja e tal, também é possível, desde que o imóvel esteja numa zona mista. Se for numa zona estritamente residencial, não pode. Se for numa zona mista, você pode ter uma casa e um comércio, e aí você poderia usar isso, mas está eventualmente sujeito à vistoria prévia. O que é a vistoria prévia? Em algumas situações, aqui em São Paulo, a fiscalização, antes de conceder a você a inscrição estadual e, portanto, autorização para comercializar, ele vai visitar o endereço e ele vai verificar como é que é a sua casa, onde é que vai ficar o comércio, e aí, a partir desta visita, ele pode conceder a sua inscrição estadual. Agora, o comércio ele não pode, de maneira nenhuma, em apartamento. Mesmo que o condomínio seja omisso, não fale nada a respeito disso, comércio em apartamento não pode, e também em condomínios residenciais o comércio não pode. E por fim, se for uma indústria, aí fica mais difícil. Para uma atividade industrial são necessárias licenças do tipo CETESB, coisas desse tipo, né? Licenças ambientais, e aí para uma indústria já não vai dar certo para ser no mesmo endereço da sua casa. Então, em linhas gerais, é esse aí o balanço da coisa. Eu sempre recomendo a você que seja cuidadoso antes de decidir abrir sua empresa na sua casa. Fale com um profissional, consulte a gente aqui que a gente vai analisar seu caso mais profundamente, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.